Olha só, por aqui eu vou falar de etanol. E quem está acompanhando a Agricultura BR está se perguntando, mas você está falando de milho, agora vai falar de etanol? É porque eu vou falar agora do etanol importado pelo Brasil, lá dos Estados Unidos. Como etanol nos Estados Unidos é produzido por milho, aí estamos no lugar certo. Olha só, houve uma redução nos embarques de etanol de milho no último período, que foi considerado pela Associação dos Combustíveis Renováveis norte-americana, que mostra uma queda de 7%, uma queda entre os últimos meses para embarques de etanol de milho dos Estados Unidos para o Brasil. O fato é que o Brasil tem feito muitas aquisições de etanol de milho, mesmo com aquela consideração que foi imposta lá em setembro da limitação das entradas de etanol de milho norte-americano. Vou mostrar isso no gráfico agora, a partir de agora eu falo um pouco sobre isso, porque isso vai mexer com o cenário de cana-de-açúcar aqui no Brasil e também em relação ao milho aqui no Brasil, porque já tem muita gente produzindo etanol com milho aqui no país também. Então vamos mostrar esses dados. Houve uma redução, você tem aqui posição em março de embarques de etanol de milho nos Estados Unidos de 363 milhões e 20 mil litros para o Brasil. Em fevereiro foi bem mais alto, 397 milhões e 500 mil litros de etanol. Em relação a essa queda, foi o segundo maior volume de etanol norte-americano mensal importado pelo Brasil, que permaneceu como principal destino do etanol de milho que foi colocado no Brasil. Aí eu falava aqui a respeito daqueles dados, né? Aquilo que aconteceu em setembro. Aí você está em casa, está se perguntando, Fabiano, o que é que aconteceu em setembro? Em setembro foi definida uma cota. Essa cota é de 150 milhões de litros de etanol que podem ser importados para o Brasil. Da onde vem o etanol? Dos Estados Unidos. Então aquilo foi uma barreira que foi criada exatamente em relação a esse etanol norte-americano. Quem fez essa solicitação? Todas as instituições que representam a produção de etanol aqui no Brasil, que viram nos Estados Unidos esse etanol entrando numa situação que baixava a competitividade. A principal alegação é que o etanol brasileiro tem uma série de tributações que acaba tendo quando entra o etanol americano, não configurando dessa maneira. Com isso, eles ganhariam em competitividade, falando aí do etanol norte-americano importado pelo Brasil, entrando no mercado brasileiro. Essa é a situação do etanol feito com milho, portanto, bom volume, mesmo com a queda entre fevereiro para março, teve um ótimo volume de embarques do etanol americano para o Brasil. E já que eu estou falando de etanol, e etanol é feito de milho lá nos Estados Unidos, eu aproveito agora para falar a respeito de como que vem a safra argentina de milho. Eu lembro, a quem acompanha a Agricultura BR sabe disso, porque já falamos disso algumas vezes, mas olha só, as perdas na temporada 2017 e 2018, por conta de fatores climáticos, são elevadas, muito fortes lá na Argentina. Isso acontece pela questão de clima, teve pouca chuva, muita seca. Mas as perdas principais acabaram sendo sobre principalmente soja. O comparativo entre aquilo que era esperado inicialmente para a soja, para a realidade atual, é algo na casa ali de 14 até 16 milhões de toneladas, dependendo da instituição que fez o levantamento. Para o milho, as quedas existem, mas são um pouco menores, entre 6 até 7 milhões de toneladas. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires, como tradicionalmente faz, apresentou nesta última quinta-feira o seu levantamento, o seu relatório semanal que mostra como é que está a situação de campo, e é o que nós acompanhamos agora. Você tem aqui a área colhida na Argentina de milho, evidentemente menor do que a de soja, vai ficando em 32,5%. A produtividade média da Argentina, mesmo com essa situação de perdas, é boa, é de 119,33 sacas por hectare. Volume acumulado até o momento de colheita é de 12.380.000 toneladas. Previsão de safra é de 32 milhões de toneladas. 7 milhões de toneladas, portanto, a menos em relação àquilo que estava sendo previsto para a produção da Argentina. Inicialmente, eram 39 milhões de toneladas previstas de produção na Argentina e agora 32 milhões de toneladas. Perdeu, mas perdeu menos, principalmente no volume em relação àquilo que estava sendo esperado com a questão da soja.